Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Telecast, um podcast focado em redes e telecom. É um prazer estar aqui hoje nessa mesa e poder falar um pouquinho da história da Telec, de como a gente está colocado dentro do mercado. Esse é o intuito do primeiro episódio, fazer vocês conhecerem um pouco da nossa estrutura, da nossa organização e agradecer também aos colaboradores que estão aqui hoje. Eu sou o Júnior Manzi, responsável comercial pela Telec, e a gente tem aqui o pessoal do time técnico e o nosso CTO, o Júnior Coraza. Eu acho importante para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre eles, vocês falar um pouquinho do background de vocês, como vocês chegaram até a Telec. E acho legal o Coraza começar. Conta a sua história aí pra gente, Coraza. Vamos lá. Bom, obrigado aí pela introdução, obrigado pessoal todos por estarem aqui. É incrível da onde a gente começou, e ver de onde a gente começou, ver aonde a gente chegou. E é mais incrível ainda poder estar aqui falando sobre os nossos produtos, sobre a nossa empresa, sobre tudo o que a gente faz. Principalmente daqui com esses dois caras que foram caras que basicamente cravaram a primeira estaca aqui da Telec comigo. Bom, falando um pouquinho de mim, eu atuo no mercado de TI. Eu tô com hoje 36 anos, mas eu atuo no mercado de TI já faz 20 anos. Eu sempre vim da parte de redes de corporativas, então eu sempre fui o cara que cuidou do servidor, sempre fui o que a gente chama de sysadmin. Então eu cuidava dos servidores, também tinha a parte de redes, mas muito mais voltado para servidores, e com o tempo eu fui migrando para essa parte de redes. E eu trabalhava numa cooperativa agrícola da cidade onde é a sede da Telec hoje, em Bebedouro. E com o tempo passando, eu fui cuidando de toda a parte de telecomunicações, até eu conheci o que é um ASN, e comecei a trabalhar. Depois disso, por alguns motivos, eu me envolvi nesse ramo de provedores e cá estou até hoje, né? Eu costumo brincar que o primeiro BGP que eu subi não foi nem um eBGP, foi um BGP em cima de uma VRF com a Vivo. Então, assim, coisas bem antigas que usava com Praxis, e hoje não se utilizam mais. Então, esse é o meu background aí de alguns 20 anos aí de experiência em TI. Muito bom. E você, Igor? Fala, Manzi. Obrigado pelo convite. Tudo começou em 2016. Foi logo quando eu saí da faculdade. Eu sou formado em sistemas de informação. Só que, basicamente, a faculdade, o que eu faço hoje, não tem nada a ver praticamente. Aí eu arrumei um emprego de estágio no provedor aqui da cidade, na MD Brasil, na época. Comecei fazendo o primeiro atendimento ali, suporte ao usuário. E aí fiquei 4 anos na empresa e fui subindo nesse período, até que eu fui mexendo mais com a parte da rede do provedor. E eu acho que o início de todo mundo é com microtik. Fui forjado ali no microtik ali, sabe? E aí em 2020 foi quando eu recebi a proposta para trabalhar com a Telec, com o Coraza. E desde então eu tô lá, eu atualmente sou coordenador da equipe técnica. E é isso. Obrigado. E você, Gui, conta pra gente um pouco. Bom, muito obrigado também pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui entre tanta gente que eu gosto. Eu comecei também como estagiário na MD Brasil também, que é a mesma que o Igor passou. Só que eu era um estagiário, assim, primeiro aprendiz, pequeno aprendiz, alguma coisa Jovem assim. aprendiz. Jovem aprendiz. E eu entrei com 16 anos e foi bem louco, porque eu entrei no provedor, eu sabia o básico que as pessoas sabem, assim, configurar de um computador. roteador no máximo. Isso, não, mas eu entrei sem saber nem isso, assim. E assim que eu entrei, em uma semana o cara que era do suporte técnico pediu demissão e meio que em um mês eu fiquei o cara do suporte técnico ali. E a gente lidava com autenticação speed, era ainda 2.4 a wireless. Verdade. E eu aprendi bastante ali no suporte, fiz manutenção na rua, fiz instalação, fiquei 4 para 5 anos na MD Brasil. Aí eu saí, tentei uma vida acadêmica, deu um pouco errado. E em 2020 também, eu fiquei sabendo de uma vaga que tinha aberto na Telec, e eu descobri que o Igor estava, e o Coraza, que eu também já conhecia da cooperativa que ele trabalhava, e mandei currículo e tô lá até hoje. E assim, é muito louco porque eu trabalhava no provedor e achava que eu entendia o que era um provedor, mas como que a consultoria expandiu assim meu conhecimento, o tanto que eu aprendi até hoje é incrível mesmo, assim, e
Fico muito feliz mesmo. Tem um fato engraçado que quando eu entrei na MD Brasil, o Guilherme estava lá. O Guilherme foi meu professor lá. Olha só. E aí aconteceu dele sair, eu fiquei, aí eu fui pra Telic e a gente voltou a se trombar de novo. Então a gente tá junto nessa área aí já faz uns 8, 9 anos praticamente, caminhando junto. Muito legal. E assim, legal pra caramba. E a gente tem esse ponto em comum, óbvio, né? Todo mundo aqui trabalhando na Telic. E como que surgiu essa ideia, Corazza, de você criar uma empresa? Você já tinha isso em mente? É uma pergunta clichê, mas você já imaginava que você ia ter uma empresa desse tamanho? Como é que você concebeu essa ideia de criar uma empresa de consultoria? Qual que era teu objetivo na época? Conta um pouquinho dessa sua ideia na época. Eu como disse, né? Depois que a gente reestruturou a rede dessa cooperativa, ela ficou muito parecida com a rede de um provedor. E aí eu comecei a buscar informações, porque não tinha tanta informação naquela época, mas eu comecei a buscar mais informações sobre como isso funcionava e tinha muito a ver com o que era um provedor. E aí eu comecei a interagir muito com pessoas que eram de provedores e dizendo o que eu fazia, eles falando que era muito parecido. Até que chegou num momento onde algumas pessoas vinham, me procuravam para eu fazer algum tipo de serviço. Aquele serviço que às vezes o funcionário faz o por fora ali, né? Eu comecei a fazer alguma coisa do tipo. Aí depois as coisas foram crescendo na cooperativa. Eu parei um pouco com isso, porque eu fiquei mais voltado para uma outra área que teve bastante mudanças. Mas fazia uns freelas ali por... Fazia uns freelas por fora. Ali, fazia né? não era nem uma consultoria, mas era assim, arruma meu CGNAT, sobe meu BGP, um negócio assim, eu acabava fazendo. Acho que todo mundo já fez isso no Acho começo, que não tem como. Não tem como. Não tem como escapar. Quando você começa, você faz um serviço por fora. Até para fazer um extra. Isso. Aí o que aconteceu? Eu me desliguei um pouco dessa área de provedor, porque eu foquei muito do que eu tinha para fazer na cooperativa, porque eu também fui crescendo na cooperativa. Mas eu tive algumas decepções ali, e aí eu voltei para esse mundo de provedor, fiquei meio chateado, pedi demissão da empresa e estava procurando emprego na área. Foi quando pessoas ficaram sabendo que eu tinha pedido demissão, começaram a me buscar mais. Aí, logo que eu pedi demissão, a própria cooperativa pediu uma consultoria minha para prestar serviço para eles. Olha só. Então, meio que eu já conseguia ali ter o ganha-pão, claro que não era o meu salário, mas ter o ganha-pão, e aquilo foi crescendo, e até que o Igor aí foi o primeiro contratado, logo depois o Guilherme. Mas assim... Foi acontecendo naturalmente. Quando teve o start mesmo foi quando o Igor foi contratado. Porque eu pensei, o serviço estava aumentando e eu tinha medo de contratar pessoas. Mas eu falei assim, cara, eu tenho duas opções. Ou eu fico estagnado no lugar que a gente está, do lugar que eu tô, como um consultor autônomo, ou eu faço isso aqui crescer. Quando eu coloquei na minha cabeça, vou fazer isso aqui crescer, foi quando deu o start de empresa. Isso aqui tem que virar. Independente do quanto eu tinha que trabalhar para isso aqui tem que virar. A partir de quando você chamou o primeiro funcionário, você já teve esse estalo? Sim, muito por conta daquela responsabilidade de pagar um salário. Porque enquanto era eu e minha mulher só. Isso. A minha mulher tinha o emprego dela, então... Agora, outra pessoa depende disso. Foi quando eu falei assim, não, isso aqui vai dar certo. Quando eu não sei, mas que vai dar certo, tenho certeza que vai. Legal. E nesse momento, eu imagino que, como você falou, os serviços vinham aparecendo, você comunicava com bastante gente, as demandas iam surgindo. Você já tinha ali um portfólio pronto, fazendo suas apresentações para o mercado, ou era só demandas que vinham chegando e vocês iam atendendo, indicação de indicação e foi fluindo? Sempre indicação. Não tinha nada estruturado. Começamos a estruturar acho que 1 ano e meio, depois que o Igor entrou, ou seja... Que já tinha mais gente. Que já tinha mais gente também. Já tinha o Guilherme, já tinha a pessoa do financeiro. Foi quando a gente começou a estruturar melhor as coisas. E chegamos aí, hoje acho que são 25 pessoas no total. Legal. Então, foi aí que... Foi acontecendo de maneira muito natural. Muito bom. E como que você, quando teve essa criação do portfólio... Agora, nós somos uma empresa X e a gente quer se posicionar assim no mercado. Como é que você fez a criação desse portfólio? É isso que a gente vai oferecer. Não é mais a demanda que vai chegar. Ou você se manteve com isso e ainda assim criou um novo portfólio? A gente se manteve com as demandas que estavam chegando, mas a gente queria criar um portfólio justamente para organizar. E justamente para dizer para o mercado o que a gente fazia. Então, o que a gente basicamente fez? Fomos atrás de uma consultoria de marketing e junto com eles criamos. E a primeira pergunta deles foi: você tem que oferecer o que os provedores buscam de você. Só que você tem que oferecer para mais gente.
Perfeito. E de maneira mais organizada. Foi aí que a gente montou toda a parte de... Primeira parte de consultoria na parte de redes, depois a parte de consultoria na parte de servidores e infraestrutura. Aí, conforme as demandas dos clientes vinham chegando, a gente entendia que, olha, aqui tem um mercado, existe uma demanda para determinado produto. Foi assim que a gente criou o nosso produto DDoS, por exemplo. Era uma demanda que vinha do próprio mercado, de se criar um produto. Nosso produto de suporte N1 para outros provedores de internet, ou seja, suporte N1 focado em atender provedores de internet. Então, esses produtos foram criados justamente com a demanda que as empresas traziam para a gente. A gente ia analisando, ia criando. Sempre com muitos parceiros, clientes que foram chaves aí para nós, ajudando a gente nisso. E aí você fala, né? A gente começa falando sobre a parte de consultoria, criação de portfólio, e você comentou sobre anti-DDoS agora. Acho que o Igor até poderia falar um pouco sobre isso, Igor. Tem a ver a parte de consultoria, de serviços e a parte de mitigação? Porque até onde eu sei, a mitigação é vendida como trânsito IP, capacidade, enquanto serviços correm uma lateral, uma paralela diferente. Qual que é a relação disso? Por que anti-DDoS na Telic? Eles são relacionados, porque o anti-DDoS... Uma coisa que pode deixar claro é que, assim, nem só provedores de internet recebem ataque anti-DDoS, tá? Basta você ter um bloco de IP ser anunciado na internet que você corre o risco de ser atacado. Uhum. Esse é o ponto. E a consultoria, eu gosto de dizer que, assim, é o combo ali que a gente atua como nível 2, nível 3 dentro do provedor. Então, assim... Beleza, você pode contratar um trânsito aí, que é mitigado, etc. Mas você precisa fazer coisas do seu lado também, que é a parte da consultoria. Então anda lado a lado. Perfeito. Não é um serviço totalmente independente. Uhum. Entendeu? Você precisa da parte técnica ali agindo junto. Alguém tem que operar tudo isso. Tem que operar, não é tudo só... Às vezes a pessoa tem a ilusão que pode ser tudo automático, automatizado, assim. Não, tem a parte técnica por trás ali. O Horácio pode até falar melhor sobre o funcionamento ali, de como os dois podem andar lado a lado. Porque uma coisa assim que eu acho legal esclarecer, a Telic, então, ela vende capacidade, ela vende conectividade também, além de fazer os serviços? São vertentes diferentes. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem aqui é a parte de serviço, o braço de serviço. Então, o braço de serviço, ele só opera tudo que existe dentro de um provedor. Eu costumo brincar que nós somos o one-stop shop de um provedor. Ou seja, se o cara precisa de consultoria, nós temos. Se o cara precisa de conectividade, nós podemos oferecer através da mitigação de ataques DDoS, porque acaba sendo um trânsito também. Não que seja algo que a gente foque comercialmente, a gente foca muito mais na mitigação de ataques DDoS, até porque é o nosso ponto. Mas nós temos para a parte de conectividade, nós temos um parceiro que faz isso para a gente. E juntos a gente anda lado a lado, né? Mitigação e conectividade. Mas não há dúvidas que quando você tem uma mitigação, não basta você só ter a mitigação, não é um botão que você aperta. Perfeito. Tem muita coisa do lado do provedor que precisa ser feito para que você tenha menos impactos, menos efeitos colaterais durante uma mitigação. Então, sim, não há dúvidas que consultoria e mitigação de ataques DDoS andam lado a lado, principalmente pela necessidade. Como o Igor acabou de dizer, para você ser atacado, basta você ter um bloco de IP e estar conectado na internet. Perfeito. E um provedor precisa de ter uma empresa especializada para atender ele, porque qual que é o grande diferencial de uma consultoria? Fazer BGP todo mundo sabe. Fazer o SPF todo mundo sabe. O grande diferencial da consultoria é a expertise que nós trazemos. Muitas vezes o cara do provedor, ele entende só o cenário daquele provedor. Uhum. E nós trazemos um cenário de mercado, de grandes operadoras, de grandes provedores, que pode ser aplicado desde o menor até esse maior. E é o que realmente junta, faz o combo e faz dar certo. E o cenário ele deve ser muito variável, né? Regionalmente, igual você falou, por porte. O provedor muitas vezes ele fica viciado ali naquela operação e não abre o olho para o mercado, é isso? Eu diria que sim. Eu diria que principalmente é você olhar muito o seu e achar que o que você está fazendo está certo. Uhum. O que você está fazendo geralmente está certo dentro daquilo que você sabe. Mas tem muita coisa que você não sabe. E a gente sabe.
Então a gente agrega isso ao provedor para que tome a melhor, que tenha a melhor saída possível. Legal. Voltando um pouquinho no ponto anterior, o Igor falou, e você reforçou, que para ser atacado basta ter um bloco anunciado se comunicando com a internet. E aí eu queria fazer uma pergunta sobre público-alvo. Então, uma vez que a gente se propõe a atender nessa frente de mitigação e de consultoria, só o provedor a gente atende? Como é que funciona essa questão de público-alvo hoje? Qual que é o público-alvo da Telic? E além do público-alvo, o que a gente pode agregar fora desse mercado de provedores? Bom, como eu disse, eu vim do mercado corporativo. A Telic, ela tem ela tem um DNA muito forte na parte de servidores. Então, servidores todo mundo utiliza. Qualquer empresa utiliza. Uhum. Então, é claro que hoje nós temos empresas que são... O nosso maior número de clientes são empresas de telecom. Só que nós temos data center, nós temos operadoras de VoIP que vendem VoIP, nós temos cooperativas, nós temos outros tipos de empresa... de vários tipos de mercado que usam o nosso serviço, tanto de consultoria quanto de mitigação. Uhum. Porque realmente, ou seja, se você tem um servidor na sua infraestrutura, a Telic já pode ajudar você de alguma maneira, porque nós temos expertise na parte de servidores. Então, voltando, óbvio, o nosso maior número de clientes é em provedores, mas nós atendemos todos os tipos de mercados, desde que esteja dentro do nosso portfólio, né? Perfeito, perfeito. Eu queria ouvir um pouco do Gui, que está muito mais ali na tratativa com os clientes, né? Dentro do operacional mesmo. Um pouco da sua rotina no sentido de o que você mais faz dentro da Telic, Gui, o que você mais gosta de fazer e como que é esse relacionamento direto com o cliente, seja em benefícios, dificuldades e tudo mais. Eu queria que você desse uma visão geral sobre o funcionamento do negócio. Hoje eu ajo mais na parte de DDoS, e bastante na implementação das soluções, assim, ante as novidades, né? Porque a gente tem que acompanhar o que os hackers, os cybercriminosos aí estão fazendo. Então, é um aprendizado diário, assim, da gente ver novos padrões e propor melhorias, assim, diversas. Mas na parte de lidar com o cliente, eu fico mais como um backup mesmo, e eu fico dando apoio. Então, hoje tem toda uma rede ali de analistas e eu sou bastante consultado ali dentro, né? Então, quando tem um problema um pouco mais complexo, normalmente o pessoal da Telic vai me procurar. Você virou um oráculo para os analistas ali. Sim, sim. Legal. A gente não falou quanto tempo, a idade, né, Coraza, da Telic. Acho que é importante a gente deixar isso claro aqui. E também, junto a isso, voltando para o cenário de ataques DDoS, falando do cenário em si, como é que isso mudou durante todo esse tempo. Se quiser falar da parte de consultoria também, mas acho que o DDoS é um assunto muito quente hoje, infelizmente. Mas você sabe que o Brasil é um dos países com maior incidência de ataques. Isso sempre foi assim? Desde quando a Telic surgiu ou quando você quis criar essa solução de anti-DDoS, é a mesma coisa do que era antes? Fala um pouco dessa evolução para a gente. Vamos lá. Pegando aí a parte da evolução dos ataques aí primeiro, né? Isso mudou muito. Lá atrás a gente usava, sei lá, 2, 3 tipos de ferramentas ou tipo de defesas. Hoje a gente lida com 40, 50. O grande ponto aqui é que, como o Guilherme acabou de dizer, os ataques eles foram evoluindo assim como nós fomos evoluindo a mitigação. Então, a partir da hora que o atacante entende que, beleza, agora as mitigações conseguiram mitigar esse ataque sem trazer muito efeito colateral para o cliente, tá na hora da gente arrumar outro tipo de ataque. Então, é reativo. Tem que ser, porque hoje eu já consigo entender mais qual vai ser o próximo passo. Hoje eu já tenho essa... Inclusive, eu e o Guilherme estavam conversando mais cedo exatamente sobre isso. A gente discutindo qual vai ser o próximo passo dos atacantes. Então, lá atrás, quando a gente falava de um ataque volumoso e gigante, nós estávamos falando de coisas de
sei lá, de 800 mil pacotes por segundo e 10 gigabits de tráfego, na época que a gente começou, isso era grande, isso era gigante. Hoje, nós já mitigamos ataque de 850 GB por segundo e 600 milhões de pacotes por segundo. Ou seja, passamos de 800 mil, 1 milhão, para 600 milhões de pacotes por segundo. Ou seja, o volume ele foi aumentando, as técnicas foram fazendo diferente e é um aprendizado a cada dia. A gente vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. Mar calmo não forma marinheiro. Então, é realmente no dia a dia, na pancada, onde a gente vai aprendendo a fazer isso. Então, esse é o cenário de ataque. Então, muita coisa mudou. Antes era muito comum você mitigar muita coisa lá fora e trazer ele para cá. Hoje é mais comum você mitigar muito aqui do que deixar só um pouco para mitigar lá fora. Então, as formas de você mitigar também foram mudando de acordo com o mercado foi mudando. Porque hoje o atacante ele já não busca tanto mais atacar você com volume grande de banda, porque banda todo mundo tem. Ele busca atacar você com protocolos que são muito difíceis de ser mitigados. Então, por exemplo, DNS. Tirar o DNS de uma rede e você para a rede do provedor. TCP SYNEC com porta 443. Porta 443 é a base da navegação de internet do usuário. Então, isso também impacta bastante. Então, essas mudanças elas foram ocorrendo com o tempo na mesma proporção que o mercado foi mudando e aí entra na parte de consultoria. Porque antes você tinha redes que eram 5, 6 mil usuários usando o MikroTik, como o Igor mesmo comentou. E isso, eu sempre coloco uma régua pré-pandemia e pós-pandemia. A evolução, e foi aí que o Igor veio, porque o volume de trabalho na tele que aumentou. Não é aí que o Igor veio, o Igor entrou na tele que antes da pandemia. Eu tava começando, né? 2020, isso. Foi no comecinho de 2020, foi a hora que tava explodindo a pandemia. E você foi perguntou... um divisor de águas. A pandemia ela foi um divisor de águas. Assim, para telecom, para provedores de modo geral. Então, antes os provedores usavam muito MikroTik, então o provedor vendeu muito acesso, muita venda, muita instalação. Aí foi quando os provedores profissionalizaram mais. Já vinham se profissionalizando, mas aí colocaram mais um roteador Huawei, um CGNAT melhor, foi implementando protocolos de redundância como o MPLS, ou como o SPF básico, ou com o VXLAN, mas isso foi aumentando com o tempo e a gente foi implementando isso com o tempo porque muita coisa aconteceu ali na pandemia. O tráfego da internet dobrou. Aumentou demais. O perfil de consumo do cliente final, né? Todo mundo home office ali em casa, precisando trabalhar. Telecomunicações não parou um dia, né? Não podia parar. Era serviço essencial. Não, muitos provedores, assim, na pandemia dobraram, triplicaram de tamanho. E talvez não tinha... É claro que não tinha uma expectativa de crescimento, que ninguém esperava isso, né? Não. Era comum você ver provedores que tinham, assim... A maioria dos equipamentos, o máximo de capacidade ali era 10 gigas de tráfego, talvez 20. Isso. Veio a pandemia, o pessoal teve que dobrar tudo. Teve que trocar equipamento. E a banda subiu... subiu demais, sabe? Mas por que você fala do MikroTik? Assim, qual que é a relação do MikroTik com o anti-DDoS? Não, não existe uma relação do MikroTik com o anti-DDoS. É que os provedores antes, eles usavam mais MikroTik. Certo. E depois da pandemia, passaram a usar menos MikroTik. E usar menos MikroTik numa rede de um provedor, na maioria dos casos, é bom. Por que eu digo que é bom? Porque aí, o MikroTik ele é um equipamento legal para você usar em usar com muito cuidado. Mas, por exemplo, um vazamento, por menor que seja dentro de uma rede, um vazamento de ataque, porque é uma mitigação, você não limpa o ataque 100%. Alguma coisa pode vazar. Se essa alguma coisa vazar, por menor que seja esse ataque, ou esse vazamento, ele pode impactar severamente o MikroTik. Porque o MikroTik ele não consegue processar muitos pacotes por segundo. Principalmente pacotes por segundo de tamanho pequeno. Tá. E isso faz com que você aumente a CPU e diminua a qualidade da navegação daquele cliente ali. A volumetria de tráfego não é um problema. O problema é a quantidade de pacotes. Os dois são um problema. Os dois são um problema, mas pacote é pior, vamos dizer assim. Porque pacote ele é realmente o que faz... É o que o roteador conta. O roteador não trafega, ele não faz um forward de banda. Ele faz o forward de pacote, ele encaminha pacotes. Quanto mais pacotes ele encaminha,
mais recursos daquela caixa você utiliza. Então, se você pega sei lá, um pacote que tem muita informação de 1.200 bytes, você pega a mesma informação, divide em vários pacotes de 64 bytes. Então, para transferir o mesmo dado, você tem muito mais pacotes passando, e é o que faz o roteador. A vazão, né? E você perguntou aí da idade da tele, que o CNPJ é de 2007, se eu não me engano. Lá atrás, eu tinha 18 anos, menino que queria ser sonhador. E depois entrei nessa cooperativa, as coisas foram mudando, o CNPJ ficou encostado, pausado, né? Que a gente falou. E ele voltou depois à ativa. Mas eu dou a Telic como iniciada, de fato, quando o Igor inicia na Telic. Perfeito. Porque ali que o fardo de uma empresa caiu de verdade, porque você tinha um funcionário, e as coisas foram se profissionalizando desde então na nossa empresa, claro. Perfeito. Ô Gui, uma pergunta para você, falando também dessa questão de vazamento. Eu, olhando de fora, imagino que o papel de vocês como mitigadores seja, basicamente, diferenciar o tráfego sujo ou a informação que não seja a informação verdadeira, de alguma forma, descartar ela de alguma forma e passar para o cliente final só a informação relevante. O tráfego limpo, que a gente chama, lícito, né? Sim. É um trabalho de formiguinha de vocês irem identificando cada pacote. E como que isso mudou também com o passar do tempo? Antes era mais fácil você diferenciar, por exemplo, um tinha uma cor de uma cor e o outro tinha outra cor. E por que é mais difícil agora? Por que é mais difícil diferenciar esse tráfego limpo desse tráfego sujo hoje, se é que isso acontece? Quando você protege um data center, por exemplo, a gente pode partir do serviço que ele mantém, né? Então, por exemplo, um data center que disponibiliza, sei lá, servidores de jogos, ele usa sempre em tal porta, etc. Eu elenco esses serviços que ele disponibiliza, e o restante eu posso descartar, digamos assim. Fica fácil. Mas quando você entra para um provedor, não tem um serviço fixo. O serviço é a navegação do cliente. O cliente é livre para acessar o que ele quiser. Então, eu não vou partir do que o cliente vai acessar, porque é aleatório, praticamente, né? Então, aí é o caminho contrário. A gente passa a observar o ataque, o padrão do ataque, e até que ponto ele se difere. Por exemplo, o Corazza citou o DNS. Eu pego, eu tô tendo muito ataque DNS. Eu entendo o padrão desse ataque primeiro, vem muito de tamanho de pacote tal, etc. Várias formas de eu entender ele. E eu também vou observando, vou simulando como o DNS funciona para o cliente final. Tá. Então eu vou comparando, o ataque é assim e o cliente final precisa disso. Identificando padrões. Isso. E, por exemplo, fica mais complexo para o TCP/SYNEC 443, porque esses serviços que são usados aí da internet para direcionar o ataque para o cliente, eles são serviços lícitos. Então, são sites que estão na internet, não é um serviço vulnerável que está sendo utilizado. Então, é muito complexo da gente alcançar um padrão que não vá realmente tirar o tráfego lícito do cliente também, né? Tá tudo misturado? O que é esse TCP/SYNEC que você falou? O SYNEC, ele é a terceira parte do Tree Handshake, né? Então, não, é a segunda parte, né? Perdão. É o SYN mais ACK, né? Isso. Então, o TCP, o Tree Handshake do TCP, toda negociação, seja com o servidor web ou tudo que for usar TCP, ele vai partir de abrir essa conexão. Então, o cliente manda o SYN, o servidor responde com o SYNEC e o cliente reconhece esse SYNEC e responde com o EC só, certo? Então, esse SYNEC, ele é comum sempre que o cliente envia o SYN, ele vai receber o SYNEC. É o Synchronize e o Acknowledge.
Isso. Então, ele manda como que é o do mineiro lá que você costuma falar? Bom. Você tá bom? Tô bom. Então tá bom. Então, Esse é o trio handshake do mineiro. isso, o Sinec é o tô bom. Ele é o do meio do caminho ali. Entendeu? Entendi. Então, a gente não pode simplesmente cortar esse comportamento, porque ele é intrínseco de qualquer navegação de site, por exemplo, você vai precisar da porta 443, né? Certo. Mas hoje a Telic consegue mitigar ataques TCP/SYNEC? Sim. A Telic hoje, toda a nossa mitigação é feita por nós. Quando eu digo por nós, toda a inteligência. Nós temos, de novo, um parceiro de rede e toda essa inteligência de mitigação ela é feita por nós. Então, nós não temos no nosso backbone caixas que são incrivelmente de mercado, e tudo é criado pela gente, o que dá uma liberdade maior, uma velocidade maior na hora de mitigar esses ataques. Então, sim, com o TCP/SYNEC, a gente consegue mitigar os ataques dentro das ferramentas que nós temos, que nós criamos. Perfeito. Você fala que não tem nenhuma caixa dessas do mercado. Eu sei que existem muitas delas, marcas famosas de caixas fechadas com a sua capacidade para mitigar X tráfego ali dentro dela. Mas elas funcionam? Você fala que por que vocês não têm elas dentro do estúdio de vocês? Elas não ajudariam a mitigar certos tipos de ataque? Elas ajudariam, mas o problema dessas caixas é que, o custo. O custo dessa caixa ela é exorbitante, é muito grande. Uhum. Porque essa caixa ela tem que atender diversos padrões de mercados que custam dinheiro para ser desenvolvido, e por isso que essas caixas custam tão caro. E qualquer ataque novo que não exista, essa caixa ela pode criar uma defesa que traga muito efeito colateral para o cliente. Porque ela faz um negócio mais generalizado. Sim. Você fala de dropar, às vezes, o que não tem que dropar? Sim. Exatamente. Então, tendo a nossa inteligência, a nossa infraestrutura, criando as nossas ferramentas de mitigação, a gente consegue ser mais livre nisso. Então eu consigo dizer exatamente o que eu quero que mitiga, Legal. Como eu quero que mitiga, a forma que eu quero que mitiga. Eu consigo dizer absolutamente o que eu quero que passe e o que não passe. E essa ferramenta da Telic, ela é uma caixa, ela é comercializada hoje fechada, é um serviço completamente personalizável para cada caso? Como é que é essa situação? Não. O que a gente usa, o que a gente chama de Sinatra é o nome do nosso serviço, é o nome do serviço de mitigação nosso. Internamente a gente chama ele de Sinatra. Uhum. O Sinatra, ele é criado e feito só para rodar dentro da infraestrutura do nosso parceiro de conectividade. Perfeito. Então tudo é muito em cima de código, mas é um servidor rodando Linux, com placas de rede, bastante CPU, conectado em 100 GB nos equipamentos. Então é basicamente isso. É basicamente um servidor Linux rodando uma aplicação inline. Então ele não precisa ser ativado nem nada. O tráfego passou por ali, vai ser mitigado já imediatamente. E você pensa em replicar isso para o mercado? Sim, nós temos a intenção de produtizar o Sinatra. O Sinatra ele pode ser produtizado. A gente pode pegar e colocar ele numa rede, mas isso demanda um pouco de desenvolvimento ainda. Porque uma coisa é você... É igual comprar um terno numa loja qualquer e ir num alfaiate fazer o terno. Quando você vai numa loja qualquer e compra um terno, ele é um terno. Você coloca, ficou bom, ficou. Não ficou... É isso. No máximo pode acontecer. Sobra um pouquinho, etc. O nosso não. O nosso é no alfaiate. A gente foi lá, costurou, fez aquele negócio exatamente para a infraestrutura que nós temos. Então, eu preciso de tornar isso uma loja de terno. A gente quer fazer isso em algum momento, mas ainda acho que demora um pouco, porque é bem complexo. E a gente já vem... Porque o ataque SYNEC, que é novo, ele já mudou. Sim. Do que vinha antes, ele já mudou. Então, do que foi, 6 meses atrás, ele já mudou. Esse é o problema, né? O padrão... Não tem padrão. Sempre, o ano que vem, pode ser outra coisa. Isso. Então, a gente acaba tendo que fazer isso, entendeu? Perfeito. E uma pergunta, Igor. Com a evolução desses ataques,
Os ataques que aconteceram no passado se tornaram completamente obsoletos e fáceis de se mitigar? Ou eles ainda incomodam em paralelo com o SINEC que a gente está falando aqui? Não, eu diria que sim. Hoje já. Até porque não é mais comum, assim. Como teve toda essa evolução, Os atacantes também param de fazer eles aqueles do param de passado? usar isso e começam a usar esses novos, entendeu? Uhum. Então, não tô dizendo aqui que parou, que não existe mais o que foi usado há 2 anos atrás, não acontece. Não, acontece sim, mas muito menos. Entendi. Inclusive, uma história engraçada que aconteceu esses dias. Existe um tipo de ataque que é chamado de... que eles usam no vetor, que é de main cached. E esse ataque ele é muito antigo. Ele deve ter uns 6, 7 anos. Aí, esses dias, nós recebemos um ataque, acho que foi de tipo 200 GB de main cache. E a gente ainda tem isso implantado no MacBook. A gente falou assim, olha que petulância, atacando a gente com main cache. Então é uma coisa muito antiga. Nem fez cosquinha. É uma coisa muito você antiga. não espera mais, né? Só que você não espera, o negócio... Mas tá tudo ativo lá para mitigar esses antigos. Sim, claro. Mas é que assim, o que tá pronto a gente não tira, tá pronto. Isso. Mas é que a gente achou engraçado, porque, tipo assim, cara, main cache, que ano que esse atacante tá, sabe? Mas a gente entendeu que, na verdade, o que ele queria era uma volumetria muito grande de tráfego e ele queria só topar as portas mesmo, entendeu? Tudo bem que é um protocolo conhecido, não foi um ataque que durou muito tempo, acho que durou 1 hora no máximo, mas ele veio só para topar essas portas mesmo e acabou. Falando do lado do atacante, uma curiosidade genuína mesmo. Tem notícias de atacantes sendo pegos? Existe uma estrutura, eu imagino que existe uma estrutura robusta de atacantes também. Essa informação chega de alguma forma para vocês que estão inseridos nesse mercado de como os atacantes se organizam? E outra pergunta em paralelo. Como que vocês se organizam na prática? Surgiu um ataque novo. Na prática, o que vocês fazem para pensar em uma nova alternativa? O que vocês fazem? Vocês se reúnem em algum lugar? É uma pessoa só pensando? Como é que é isso? Dentro da nossa infraestrutura hoje, respondendo primeiro aí a segunda pergunta, que é com relação a como é que a gente faz para mitigar novos ataques. Dentro da infraestrutura da Telic hoje, nós temos um lugar que a gente chama de War Room. É uma sala, de fato, e é onde a gente se junta ali. E nessa sala é onde a gente coloca os computadores e faz o que a gente chama de captura de tráfego anômalo, ou seja, captura do tráfego sujo. Capturando esse ataque, a gente analisa todos os pacotes e em cima desse pacote a gente cria uma vacina. Então a gente se junta em 3, 4, dentro dessa sala, fechada, sem ninguém. É um vidro onde a gente consegue ver os gráficos dentro da nossa infraestrutura. E teste, laboratório, tudo. Teste, laboratório, e a gente começa a passar isso para a implementação. Porque uma coisa é a gente identificar o padrão. Identificando o padrão, a gente cria a vacina. E aí quem cria a vacina é o nosso time de desenvolvimento. Nós temos um time de desenvolvimento de software, que é quem desenvolve de fato Sinatra. Então a gente passa as coordenadas para eles, eles desenvolvem, a gente coloca em produção. Testa e coloca em produção. Sobre os atacantes que você falou, sim, existe algumas notícias de botnet que são fechadas, de atacantes que são... Lá no passado a gente teve o Guerreiro, Topiari, foram atores aí que tirou o sono de muita gente. Foram presos, infelizmente, ou felizmente, não sei, já estão soltos. Mas é claro que é triste você saber que pessoas que fazem essa maldade estão soltos, né? Porque acabou com o sonho de muita gente, trouxe prejuízo para muita gente. Qual foi o prejuízo de deixar uma rede parada? Quanto de dinheiro perdeu? Então, assim, para eles, felizmente, que estão livres. Para os provedores e para nós, infelizmente, talvez eles não, mas tem os filhos deles aí, né? Que faziam isso. Mas, sim, existe algumas botnets que são fechadas. Uma coisa que é muito interessante dizer e que muita gente duvida... O Brasil é campeão nisso, de criar ataques e de mitigar ataques. Então, eu passei aí... Eu, particularmente, passei o ano 2024, o ano passado inteiro, viajando para falar de DDoS. Então, eu tive em Amsterdã, eu tive na Alemanha, eu tive nos Estados Unidos, eu tive na França, eu tive em 5, 6 países, mais até no Panamá, falando disso, entendendo isso. E quando eu falava
do tipo de ataque que nós recebíamos aqui no Brasil, os caras ficavam loucos. Como assim? Isso é impossível. O maior... Um ataque normal para nós aqui, hoje, É absurdo. é um absurdo para o maior provedor de banda larga dos Estados Unidos. Eles recebem ataques que não são do tipo carpet bomb. A gente aqui, carpet bomb, eu brinco, é o que a gente come no café da manhã. Carpet bomb é o que a gente faz todo dia. Lá para eles, não. O carpet bomb são ataques em vários lugares diferentes ao mesmo tempo? Como é que é? O carpet bomb são ataques em vários IPs da mesma rede ao mesmo tempo. Tá. Então eles soltam um ataque gigante, sei lá, o provedor tem um /21, ou o provedor tem outros provedores atrás, eles soltam um ataque naquela infraestrutura inteira. Pulverizado, né? Pulverizado naquilo, o que dá muito trabalho. E é um ataque relativamente pequeno em cada IP. Todo mundo tem 500 megas em casa. Se aparecer um tráfego de 10 megas numa residência, é normal, não é? Sim. Só que quando você tem, sei lá, 50 mil clientes, 10 megas em cada residência, é um baita ataque DDoS. Claro. Então, é isso. Então, ele também é um ataque bem mais difícil de você detectar. Entendi. Porque uma coisa é detecção, outra coisa é mitigação, então é um ataque mais fácil de detectar. Legal. E você fala de origem, né? Originar ataques. Eu vi lá, a última pesquisa que eu vi, o Brasil não está em primeiro de origem de ataques. Se não me engano, estava em terceiro. Primeiro, se não me engano, Estados Unidos. Mas, claro, o Brasil é um dos países mais atacados do mundo. Originar ataques, necessariamente o dispositivo está infectado, o hacker ele tem acesso a essa botnet remotamente e é impossível rastrear. Como é que é originado um ataque, de fato? O atacante está lá na mesa dele, no computador dele, ele dá um comando. Esse comando vai para várias CPS, para vários lugares do mundo espalhados, vários CPS, eu estou dizendo, mas qualquer equipamento que esteja conectado à internet. E esse equipamento gera um ataque DDoS para a vítima. Ou seja, o cara, aonde ele está invisível, porque ele em si não está atacando, não é o computador dele que está atacando. Mas ele envia um comando. Ele envia um comando, mas ele envia um comando para uma câmera IP da Tailândia enviar um tráfego. Então, tem histórico de escova de dente originando o ataque. furadeira, escova de dente que está conectada É praticamente impossível rastrear. A gente estava conversando sobre a parada dos IoTs recentemente na empresa, né? E muita gente pensa, às vezes, em um celular, um notebook. Mas, na verdade, nem é isso. Não, qualquer coisa que qualquer coisa. Qualquer coisa que esteja conectada à internet. Você tem hoje, sei lá... Mas aí desculpa te cortar, é uma vulnerabilidade de software dentro desse negócio? Sim, sim. Ele chama de... Ele exploita isso. Exploita. E aí ele coloca o vírus lá e aí ele consegue enviar tráfego. Então você pega hoje câmera IP. Qual é a... Sei lá... Quantas marcas e modelos de câmera IP tem? Chinesas aí, que o cara vai lá, cria um software qualquer, joga lá dentro e tá tudo bem, nunca mais atualiza aquilo. Então funcionou, tá bom. Qualquer vulnerabilidade de software pode acarretar. Então pensa que uma câmera dessa está enviando 1 mega, mas tem 1 milhão de câmera. Mano, eu tô falando de câmera, mas sei lá, gente, o que hoje está conectado à internet? Ixi, um monte de coisa. Câmeras já são bilhões. Você pega os aparelhinhos de IPTV, as geladeiras, a cafeteira, todos os a máquina de fazer pão, o ar-condicionado, isso aí tudo está conectado no Wi-Fi. Hoje você tem a Alexa com aqueles dispositivos... Não vou lembrar o nome agora, Sonoffs, que estão conectados à internet. Então... Mas aí você está falando que a gente fica à mercê, falando de dispositivos possivelmente infectados. A gente fica à mercê do fabricante, de quem produz isso para fazer uma atualização de firmware segura lá para vender isso depois. É isso? Sim, mas vamos pensar o usuário comum. Você tem na tua casa a tua geladeira. Quando que você vai entrar lá no site da geladeira e fazer... Deixa eu ver se tem uma atualização de software para minha geladeira aqui hoje. Não existe. E updates geralmente são enviados para o usuário dar um ok. Será que o usuário vai lá e
procura por updates? Ou será que essa geladeira traz update? E eu tô falando de uma geladeira, que é um negócio que é mais caro, mas vamos falar agora do negócio que é mais simples, que é um Sonoff. Hoje, acho que, não sei se tem mais, mas antigamente, impressoras... Eu não sei o que é um Sonoff. Sonoff é um dispositivo que tem on e off. Então, você conecta na internet, ele é um relé, você dá um comando para ele on, ele liga. Off, ele desliga. Então você pode ligar qualquer coisa. Vou ligar uma lâmpada nele. É um interruptor. Ele Você parece. pode colocar ele num interruptor e acionar isso via um comando do seu celular. Isso. Então entendi. é para automatizar coisas que não tinham interface de rede até então. Perfeito. Entendeu? Legal, entendi. Caramba, é um pouco assustador isso, né? Mas... Qualquer dispositivo conectado à internet pode fazer esse tipo de coisa. E tem um impacto que a gente está falando aqui, né? Por isso que a gente está aqui, certo? Balança, eu já vi balança. Aquelas balanças de supermercado, elas são conectadas na rede. Já vi balança de supermercado que origina ataque de DDoS. Entendi. A gente falou atrás, Coraza, sobre... Você falou que a solução da Telic, ela é completamente própria, ao mesmo tempo que você me disse que existe um parceiro de conectividade. Como é que é isso? Porque a solução é própria, mas você usa a rede, uma outra estrutura, você fica à mercê dessa capacidade desse teu parceiro. Como é que é essa relação? Eu acho até importante explicar para o mercado isso, para ficar bem transparente. Bom, vamos lá. Hoje o nosso parceiro de conectividade é a T-Global, T-Global Networks. Certo. T-Global Networks, ela nasceu, originalmente ela vem dos Estados Unidos, e a gente se cruzou aí muito no início dessa empresa. Foi uma empresa que chegou para a gente como um cliente. Então, a T-Global Networks, antes de mais nada, ela é um cliente da Tele, cliente de consultoria, onde a gente foi lá, criou o produto de trânsito IP, criou as conectividades, os backbones, etc. E depois de uma conversa, entendemos que por que a Tele que vai manter uma infraestrutura de backbone que é grande, que é cara, que é trabalhosa, que demanda muita coisa, se eu tenho um cara que atualmente quando digo eu, é a Telic. A Telic toma decisões relacionadas ao backbone. É a Telic que conhece todo o cabo que está conectado. Por que eu vou ter isso tudo se eu posso ter isso num parceiro que foi criado pela gente, basicamente? Ou seja, que é um filho nosso. Então foi onde a gente chegou num acordo onde, daqui para frente, a Telic tem toda a inteligência de mitigação, tudo de mitigação é a gente que faz, e decisões de backbone é a gente que faz, mas a rede é da T-Global. Então a T-Global ela fornece as conexões, os trânsitos IPs, os transportes, os POPs, e a gente coloca os nossos equipamentos de mitigação lá dentro. E com isso, nós temos de novo a liberdade de operar uma rede grande, uma rede de um porte invejável, na minha opinião, e colocar toda a nossa inteligência lá dentro. Então a gente juntou o que a gente tinha de melhor com o que eles tinham de melhor. E uma outra coisa, dividimos um custo. Porque antes eu teria que ter um custo, eles teriam que ter outro custo. Então a T-Global e a Telic se juntaram para oferecer a melhor capacidade. A T-Global vende mitigação DDoS e quem entrega é a gente. E a gente vende mitigação DDoS só que dentro da rede da T-Global. Então todos os roteadores, todas as decisões são tomadas por nós. Então a gente fica muito confortável de ter a T-Global aí como um parceiro nosso disso. Até para foco de mercado, né? Exato. Eu tinha que ter uma equipe focada em contratar trânsitos, em negociar, em vender, e eles também. Então a gente acabou focando, isso daí ficou muito melhor. Entendi. Indo agora um pouco para o Igor, falando principalmente de consultoria, a gente falou bastante sobre segurança anti-DDoS, né? Eu queria entender como é que vocês separam, qualquer um de vocês quiser falar, mas como está dividido, o que é a consultoria de fato? Como é que vocês trabalham na frente de consultoria? É um assessment? É uma parceria estratégica? Quais as frentes vocês atuam? E como é para você, Igor, gerir uma equipe que é o coração da empresa hoje? Tá? Hoje a consultoria é o nível 2, nível 3 técnico. Então seria o nível 1 ali, como se fosse o primeiro atendimento. O que a gente faz é cuidar do backbone ali, praticamente. Só que assim, não adianta nada também. Como a gente trabalha remoto, eu não estou fisicamente em cada cliente,
Eu preciso do apoio do cliente também, de um braço do outro lado ali. Um ponto focal, Isso, porque muitas vezes eu vou precisar de alguma coisa de alguém que tá ali fisicamente. Uhum. Então eu falo que é uma parceria conjunta. É 50-50. Só que assim também, a gente não é só resolver problema. A ideia da consultoria é mais do que isso. É fazer planejamento, sentar com o cliente chega na gente e fala assim, oi, Igor, eu quero crescer. O que eu preciso fazer? Hoje eu tô com 10 mil clientes, mas eu quero chegar em 50. Onde eu posso investir? Eu gasto com isso, gasto com aquilo, seguro agora um pouco isso. O que eu preciso fazer? Perfeito. Então, a consultoria é todo o braço ali junto com o provedor. A gente caminha lado a lado, visando o crescimento. E a gente discute bastante isso na empresa, né? Dos clientes que sabem usar a nossa consultoria da melhor forma possível, né? Porque o nosso objetivo não é ficar apagando incêndio, é realmente ajudar o provedor a crescer, né? Sim, exato. O foco é ajudar o cliente a crescer. Não só resolver problema. Resolver problema por resolver, beleza. Eu até brinco e falo assim, resolver problema é o que a gente faz todo dia. A gente é craque. Mas não, é mais do que isso. E a gente teve alguns clientes, né, que cresceram junto com a gente, né? Muito. Ixi, desde quando eu entrei na empresa, tem um cliente nosso, o Azevedo. Posso até mencionar ele aqui. Quando eu entrei, ele tinha, acho que uns 2 mil clientes, quase 3 mil. Hoje ele já passou de 10. Olha aí. Não, acho que ele já passou de 20. 10 ou 20. Acho que já passou de 20. E é um cara que tá numa região, assim, afastada. Falamos sobre ele hoje, né? Ele é um cara... Exato. Ele é Então, uma assim, região afastada. cresceu e toda vez precisa... quero crescer mais. O que eu posso fazer? A gente faz reunião, conversa. Ele fala, tenho isso para gastar. Como que eu posso dimensionar isso? Então, a ideia é sempre o crescimento. Não só resolver problema. Decisões estratégicas. Decisões né? estratégicas. Decisões estratégicas. Exato. Um provedor que tem incêndio todo dia é um mau sinal. É porque tem coisa errada. A causa raiz tem que ser tratada. É porque tem né? algo que não está caminhando bem. Então, assim... Beleza, tem um problema. O problema é para ser resolvido. Não para voltar a acontecer várias Medidas vezes. paliativas, Isso, né? exato. Você tapar o problema ali, como tem um buraco, eu jogo um tapete. Beleza, vai voltar a acontecer. Não, problema todo mundo tem. Toda empresa tem, provedor tem também. Perfeito. Agora a ideia não, é entrar, atuar e progredir. E fala um pouquinho da parte de gestão, que eu acredito que você venha fazendo bastante isso, e as dificuldades. Cara, gestão eu falo que assim, é um aprendizado todo dia. Gerir, você aprende todos os dias. Cada pessoa tem as suas manias, os seus problemas, as suas... E lidar com uma equipe, porque assim, qual é o ponto principal da equipe? Todo mundo, você tem que se sentir bem ali. Não adianta nada todo mundo estar ali para trabalhar empurrado nem nada, porque isso vai refletir diretamente na qualidade de serviço prestado, no cliente final. Então, a ideia é justamente isso, trabalho em equipe. Eu falo que assim, eu tenho certo conhecimento, o Guilherme tem o dele, o Coraza tem o dele, mas qual é o ponto mais legal de tudo isso? Um ajuda o outro. Não é porque o Guilherme é sênior que ele não tem contato com o Júnior. Não é porque eu sou coordenador que eu não falo com ninguém do time. Não o Júnior Corazo, o Júnior analista, né? Júnior analista, correto. Então, assim, é trabalho em conjunto. A gente trabalha em conjunto. Um ajuda o outro e tudo isso reflete diretamente na qualidade do serviço prestado. É o ponto que eu trabalho, eu falo assim, eu não, né? Toda a equipe, a gente trabalha para fornecer o de melhor para o nosso cliente. Então, se a gente consegue trabalhar bem, aí, cara, o resto é... São ossos. Isso, flui, né? Flui. Perfeito. Bom, eu acho que a gente não comentou, mas a gente está aqui no interior de São Paulo, né? Uma cidade pequena. Isso, fim do mundo. Bebedouro. Muita gente nem conhece, mas é perto de Ribeirão Preto, aqui, Barretos. Onde os cavalos andam na calçada e as pessoas andam na rua. Assim, pro mercado em geral que a gente está inserido, eu acho que é muito difícil achar mão de obra qualificada, né? Muito. Como é que vocês fazem, você, o Coraza, como é que vocês fazem para tentar solucionar esse problema? Você pode ver um exemplo básico. Quando a empresa começou, eu vim de um provedor, o Guilherme veio do mesmo provedor, só que a gente tem muita dificuldade para encontrar mão de obra aqui na cidade e na região. Tanto que hoje a equipe tem equipe que fica presencial aqui no escritório nosso, mas eu tenho analistas que são remotos também. E eu falo por Muitos mim, ainda. Muitos analistas são remotos. Talvez a maioria seja remota, eu acho. E A grande maioria o que eu vejo de dificuldade que é o seguinte,
Por exemplo, eu sou formado em sistemas de informação, mas quando eu fui trabalhar em telecomunicações, no provedor, em redes, em infra, é outra coisa. É aquela história da prática, do dia a dia. Então, muito você vai se desenvolvendo ali dentro. É claro, você pode tirar certificações, estudar, CCNA, HCA, etc. Ajuda, é show, faz bem, tem que tirar mesmo. Mas eu acho que nada supera você trabalhar na área mesmo, entendeu? Porque muda todo dia, é um aprendizado contínuo. Perfeito. Eu tô nessa área faz 8 anos, eu não sei de tudo. O Horácio tá aí, sei lá quantos anos, uns 50. E também não sabe de tudo, entendeu? Todo dia é um aprendizado, todo dia é uma melhoria contínua. E a mão de obra é muito difícil de achar. Então você fala que não é nem a qualificação técnica, mas ali a disposição de passar por esses problemas do dia a dia, né? Isso, E exato. absorver tudo isso. Exato. Tem que gostar do que... O que a gente faz, você tem que gostar. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E assim, profissional tem. Mas dá dinheiro? Dá pra você ganhar dinheiro. Só que é aquela história. Não pensa que você vai entrar e vai ganhar, tipo, sei lá, 20 mil reais. Mentira. A sanidade mental e os cabelos você tem que esquecer. Exato. Vê o meu aqui já. Não, eu também, já tô ficando careca já. Mas isso conforme o passar dos anos, do tempo, quando você tá no mercado, você vai vendo que dinheiro também... É claro, a empresa precisa valorizar o profissional, te dar e-mails e etc. Mas o dinheiro é consequência. Um bom profissional, dá para se ganhar dinheiro sim. Mas é claro, não vem achando que talvez você vai chegar agora, com 6 meses de experiência, vai ganhar 10 mil reais. Tem que ralar bastante, né? Tem que ralar. Mas isso também é para todas as áreas, independente. Concordo. Obrigado. Imagina. Ô Corazza, como último assunto, eu tenho algumas perguntas para vocês que eu busquei de alguns parceiros nossos para perguntar. Mas antes de finalizar, eu acho que seria legal você falar para a gente futuro, né? Perspectiva, planejamento, posicionamento. O que você planeja como CTO, né, e fundador para a Telic no futuro, para essa parceria com a T-Global? Quais os patamares que você almeja, falando estrategicamente pela empresa? Bom, vamos lá. Primeiro que é muito difícil você traçar uma estratégia muito clara no mercado que evolui tanto. Esse é o primeiro ponto. Bom, como pontos estratégicos hoje, nós estamos... a gente tem ido muito e sendo muito procurado por clientes que são maiores do que aqueles que a gente estava acostumado a atender. Porque antes a gente atendia o provedor que tinha 15, 20, 30 mil assinantes. Hoje a gente é procurado por provedores de 100, 150 mil, por empresas que são... por telecoms que não atendem o cliente final, mas que são aquele trânsito IP. E tem um outro ponto que a gente está sendo muito procurado, que é para tudo que a gente implementou diante de DDoS na T-Global, implementar em outros provedores. E esse é um ponto que nós estamos focando, tanto no Brasil quanto fora dele. Nós temos já bastante clientes fora do Brasil. É um intuito nosso crescer mais para a América Latina. Nós somos bastante procurados por clientes da América Latina e vamos continuar investindo nisso. Mas pegar essa inteligência que nós implementamos na rede da T-Global e implementar em outros provedores, para que eles possam proteger os downstreams deles. Um provedor, uma empresa que só vende trânsito, ou só tem de governo, ou só tem de B2B, ela tem procurado muita gente para falar assim, cara, o que eu estou fazendo aqui está certo? E esse é um lugar onde a gente está querendo, onde a gente já está investindo muito. Uhum. Isso e, claro, vocês veem aí a Telic em eventos como o ITW, como a Capacity, todos esses eventos... Eventos técnicos também, eventos técnicos como o LACNOG, esses eventos são, claro, para a gente buscar mais informações, no caso do LACNOG, mas no caso do ITW, da Capacity, atender esses clientes de fora, porque a gente entendeu porque a gente entendeu o que precisa, porque a gente tem sido muito buscado por isso. Perfeito. É irônico até eu, como responsável comercial, falar isso, mas me admira como a Telic ela se posiciona tecnicamente, discute tecnicamente pelo bem da comunidade. E a gente está sempre nesses eventos técnicos e me admira muito, porque isso consequentemente acaba virando negócio, mas os principais
os dinossauros ali, os cabeças que discutem sobre isso, estão nesses eventos, tem que participar mesmo para fomentar para a comunidade, e isso traz confiabilidade, reputação para a empresa e as coisas vão acontecendo, né? Você concorda? O que eu fui muito formado aí, o que as pessoas me conhecem mais, são pelas palestras e pelo conteúdo técnico que eu sempre apresentei para a comunidade. Então, isso é talvez o sucesso da Tele, que venha muito disso. Então, nada mais justo do que a gente devolver para a comunidade tudo que traz para a gente. Então, dentro da Tele, que é uma lei, tem que procurar fazer palestras, tem que procurar fazer artigos, devolver coisas para a comunidade para que outras pessoas que estejam passando pelo mesmo problema que a gente passou consigam passar nisso de maneira mais branda. Muito bom. Parabéns de novo para todos vocês. Eu acho que é legal a gente entrar em umas perguntas agora. Eu vou fazer aqui. Vai. E assim, vocês escolhem, vai revezando aí quem quer responder. Uhum. E vai alternando, tá? E aí vocês discutem também sobre as respostas, se for o caso. Eu não vou falar o nome dos parceiros, mas talvez vocês identifiquem. Bom, a primeira é uma pergunta bem séria. O que fez vocês criarem a sua própria solução anti-DDoS e não ir atrás de algo que já existia no mercado? A gente discutiu um pouquinho disso, mas vamos voltar. Quem quiser responder. Confiança. O mercado de anti-DDoS é um mercado de confiança. E muitos clientes viravam para nós e falavam assim, putz, eu não quero contratar, eu quero contratar de vocês, etc. Vocês não montam um negócio desse, vocês não fazem um negócio desse. É muito caro, não sei o quê. Comece devagar. Foi que a gente começou, devagarinho. Testa aqui. Tivemos um parceiro muito importante na época para fazer isso tudo, que começamos juntos, etc. E isso foi se criando até o momento que a gente se separou. E hoje a infraestrutura era totalmente nossa, até a gente se juntar novamente com a Tigolo, porque via que fazia sentido. Então, bem por isso. Ou seja, a gente queria algo que fosse próximo ao cliente, como a consultoria era, porque as mitigações eram muito... Não, eu sou a mitigação, eu sou o dono da verdade. Então, a gente sempre foi a consultoria, sempre o cara técnico, conversou com a pessoa. A minha cara sempre estava nos eventos, então isso foi Não foi existe solução mágica, não é um botão. Exatamente. Precisamos testar, né? Legal. Segunda pergunta, agora para outro responder. Qual a maior cagada que vocês já pegaram em um cliente? Maior cagada? Ixi, já vi várias, mas... Trocentos aristas, tudo na Vela 1, serve? Conta essa história, Guilherme, conta essa história. Quantos aristas eram nessa rede? Eu acho que eram 22, 23. 23 aristas, uma rede grande, bastante tráfego. 200 gigas de 200 gigas de tráfego, e a gente pegou e falou, caramba, pedimos acesso, né? Tipo, caramba, o que eles fazem, né? Vamos ver essa rede grande. Tudo usando Velão 1 só, tudo L2ão mesmo, assim, bem pobre, não existia redundância, assim, não fazia jus. Fisicamente a redundância existia, Isso. só que era trocado manualmente ali. Nossa. Não existia nada a nível de inteligência da configuração. Tinha capacidade, tinha estrutura, mas não tinha inteligência mesmo ali. É aquela história, se tá funcionando... Ó, uma pergunta, essa séria agora, hein? Acredita que o IPv6 realmente pode reduzir dimensão e escala dos ataques DDoS? Ou é proporcionalmente o contrário disso? Eu queria que o Guilherme respondesse essa, se eu puder escolher. Nós Então falamos vai, sobre manda isso cedo. Bom, eu vou falar o que eu acredito. Diminuir a dimensão do ataque não vai diminuir. Pode diminuir o impacto, talvez. Porque... se você tem IPv6, você vai ter acesso aos principais conteúdos por V6. Então, se o provedor estiver passando por uma mitigação de um ataque que é total em IPv4, mesmo a melhor mitigação do mundo pode gerar um serviço X, o site da Barbie, que a gente costuma brincar, vai demorar para abrir, o IPTV que trava, né? Mas... o IPv6, sim, é muito importante, mas não é só o IPv6, né? Tem todo o trabalhinho dentro de casa. Como DNS Hyperlocal, toda uma preocupação de
não levar IPs públicos para serviços que não precisam ter IP públicos. É um vício mesmo, é mais fácil você levar um IP público, mas precisa mesmo ter aquele IP ali. E, entre outras coisas, filtros anti-spoofing para você não gerar ataque para os outros é interessante. Porque às vezes você se vê impactado não pelo ataque que você está tomando, mas um ataque que a sua rede está gerando. E às vezes passa despercebido. Tá? Além de você estar se prejudicando, você está prejudicando alguém que está tomando ataque partindo da sua rede. Assim, o IPv6 é muito importante, porque ele, como tá, né, esses principais serviços, Netflix, YouTube, os serviços da Meta, você consegue ter uma experiência que não está passando pela mitigação, que é o ideal, né? E você vê que é triste que ainda existem empresas, pessoas relutando contra o IPv6. Pois é. Falando para desativar o IPv6, que o IPv6 gera impacto ou pode causar alguma coisa. Cara, a Semana da Infra é sempre muito discutido isso. Hoje a gente estava discutindo isso de hoje manhã. A gente viu você entra no LinkedIn. Uma empresa de software isso, de provedores muito conhecida, famosíssima, dizendo para os provedores desativarem o IPv6. Cara, é um absurdo isso. É um absurdo, entendeu? Isso daí serviço. Não, devia ser crime. É falar baboseira. Essa é a verdade. Fica quieto, tá falando merda. Desculpa. É parar no tempo, né? Isso. A pessoa não tá pensando no futuro, no que tem que ser feito, o que vai melhorar a conectividade da galera. Não, tá indo para trás. Essa é a verdade. Talvez pensando naquele paliativo que a gente tinha conversado e não pensa na figura maior. Eu falar a verdade, eu não sei o que pensa. Eu acho que pensa em merda mesmo. Me desculpa. Calma. Me desculpa. Calma. Bom, vocês já uma outra pergunta. Vocês já terminaram de desenvolver o produto que identifica a flag de ataque DDoS no cabeçalho TCP? E terminamos? É que assim, sim, esse produto já está finalizado, já está sendo utilizado. O que nós estamos fazendo agora, a identificação ela é muito simples, tá? Então a identificação a gente sempre teve. O grande ponto foi criar a mitigação disso. Então, igual o Corez comentou, entregar a vacina pronta. Entregar a vacina pronta. Então, hoje é dia 29 de janeiro de 2025. Então, em 29 de janeiro de 2025, nós já terminamos a primeira parte da mitigação de ataques TCP/SYNEC sem upload. Porque até agora a gente precisava do upload. Então, e o negócio estava bem estável. Então, agora a gente tem a mitigação do ataque sem upload. Legal. Então, nós já temos a primeira parte criada e acho que em mais alguns dias aí a gente termina a segunda parte, que é o que precisa para fechar e aí colocar essa mitigação. Porque a gente precisava primeiro apagar o incêndio. Apagar o incêndio era com upload. Então, agora nós estamos criando com mais calma para que a gente possa testar melhor e entregar já um produto mais pronto. Perfeito. E nós vamos manter as duas. Isso é interessante. Nós vamos manter o Sinatra com o upload e o Sinatra sem o upload. Entendi. Bom. Quem é a pessoa que elaborava os melhores chamados completos e bem descritos de todo o histórico da Telic? Quem será que formulou essa pergunta? Será que começa com F, pergunta? né? Começa com F. FF. FS. Fernando Frediani. Essa daí não dá nem pra disfarçar. A modéstia. Mas eu ainda acho que vai chegar, porque ele tinha uma estratégia que era mandar um chamado a 1h da manhã e um chamado longo, extenso. Eu ainda acho que qualquer dia eu vou chegar de manhã vai ter um chamado do Frediani. Do Frediani, é isso. Tá, outra pergunta. Como é ter clientes que são amigos próximos? É bom. Ser amigo? O cara é cliente, é amigo? Dê a visão de vocês. Acho que é legal vocês três responderem essa. Cara, na minha visão é muito bom. Mas não pela questão da amizade, porque tem cliente nosso que, assim, por exemplo, eu nunca vi presencialmente. Eu conversei com eles, o dono da empresa, poucas vezes. Mas aí não é amigo próximo. Isso, mas assim, flui igual com um amigo próximo. Mas acaba criando uma proximidade muito grande mesmo que online. Acho que é isso que ele quer dizer. Entendeu? Entendi. Então, assim, na minha visão é bom. É bom. E pra você, Corazzo? Depende do nível de maturidade. Mas para mim é bom. Eu consigo separar muito bem as coisas. E eu consigo falar quando o cara tá errado, quando o cara tá certo. E dono de provedor tem um ponto que a gente é pago para falar o que ele precisa ouvir.
e não o que ele quer ouvir. Uhum. Porque muitas vezes o dono do provedor ele quer ouvir um negócio que não é o que a gente precisa falar. Então a gente só precisa ter garra e força suficiente para falar assim, olha, você está errado. Sim. Então, e isso não impacta a amizade. Mas sim, nós temos clientes que são muito próximos da gente. Muito, muito. Você cria todo um laço. Tem cliente que tá com a gente, sei lá, desde que a Tele que nasceu. Sim. Então, assim, são muitos anos conversando e fazendo as coisas juntos. Concorda, Gui? Concordo. Depende do nível de maturidade. Eu ia citar um provedor aqui, mas... Mas vocês já tiveram problemas com essa mistura de proximidade? Já nós tivemos problemas, sim. Sim, sim. Eu acho que, assim, tem que ter um limite para aquele negócio de liberdade e libertinagem, né? Então tem que ter um limite e tem que ser um respeito em comum, né? Às vezes, a amizade demais, você quebra um pouco essa barreira, você né? pisa fora ali e dá um conflito. Sim, mas por outro lado, eu tendo mais a gostar do que a gente consegue ter uma proximidade maior, porque eu acho que esse é um mal não só desse tipo de serviço, mas de qualquer prestação de serviço, que se você não confia 100%, você desconfia o tempo todo, você fica sempre cogitando se aquela pessoa está mal intencionada, do porquê que ela te pediu aquilo, etc. E quando o cliente quebra isso, ele passa a conhecer a gente, entender que a nossa intenção é ajudar sempre da melhor maneira, o mais rápido possível, mas se eu peço algo naquele momento, é importante, eu preciso daquilo, mesmo que para o cliente não fique claro naquele momento que a gente precisa, e talvez é um erro nosso de não explicar melhor, assim, é importante que haja essa entrega de tipo, vou confiar 100%, porque, sabe, essa proximidade eu acho que facilita essa confiança. Tem que existir confiança, não tem como. O cara te dá acesso na rede dele que você põe a mão, você pode derrubar 100 mil usuários. É bem delicado. Então... Mais um ponto de ser tão importante, a gente tá fisicamente nos eventos, e até vocês, né? Para encontrar aquele cara que talvez vocês nunca apertar a mão, conversar pessoalmente, passar essa confiança. Isso é muito, muito importante. Não, e é um marco. Sempre que eu encontrei um cliente pela primeira vez, dali pra frente eu sinto que muda muito. Você passa a ver não só uma fotinha de um perfil, né? Você vê o ser humano ali atrás, né? Boa, verdade. Verdade. Bom, outra pergunta. O 5G vai acabar com o ISP regional? Eu vou te dar um exemplo. Acabou a força na cidade inteira. Seu 5G fica às 10 mil maravilha? Porque todo mundo fala assim, no meu 5G funciona, 5G é maravilhoso. Para alguns serviços, como a troca de mensagem, até que sim. Tudo bem, mas assim, um não vai matar o outro. São propostas diferentes. São propostas diferentes. Uhum. Então, porque, por exemplo, se a gente falar do estado de São Paulo, o estado de São Paulo, a infraestrutura aqui, beleza, mas você sobe um pouco, vai para Manaus, por exemplo. A infraestrutura já não é igual. Perfeito. Tem mais dificuldade. Então, assim, são propostas diferentes. Depende do cenário, do que você precisa. Agora, a história de, tipo, o 5G vai acabar com a fibra. Não, mentira, vai acabar com Aliás, o 5G só existe por causa da fibra. Exatamente, entendeu? Então... Nem pensando num futuro onde fica mais acessível, onde fica mais eficiente. Não, ainda assim, não. Eu penso que Vocês conseguem elaborar mais isso? Eu penso que, assim, a ideia, pelo menos que eu vejo, é, assim, cada vez mais levar conectividade para pontos que não existe nada ou é muito limitado atualmente. Uhum. Independente se for 5G, se for por rádio, se for por fibra, alguma coisa. Então, eu vejo que, assim, voltando ao que eu falei um pouquinho, um não vai matar o outro, tem espaço para todo mundo, para todas as tecnologias, entendeu? Entendi. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, quando veio a TV, falava assim, não, agora o rádio morre. É verdade. Tá. A TV não matou o rádio. O rádio continua. O rádio tem muita gente ouvindo, tem muitos espectadores. Existem novas rádios abrindo na nossa região mesmo. Abriu acho que duas, três rádios novas nos 2 últimos anos, pós-pandemia. Então, o rádio não acabou quando veio a TV. E a TV em si parecia muito melhor. É verdade. Então, é o mesmo
padrão que eu traço. E aí, falando agora de 5G versus ISPs, o 5G ele é muito caro de ser montado pelas operadoras. Porque antes uma herb que você conectava num raio de, um exemplo, 10 quilômetros, com 5G isso é diminuído para 2 quilômetros. Então, o investimento em infraestrutura e de densidade que essas empresas, as telecoms, precisam fazer para que o 5G funcione, ele é muito grande. E você não cobra isso do usuário. Porque as operadoras de telefonia móvel não cobram mais porque está com 5G ou não. Você compra lá seu plano de 10 gigabytes e tá tudo bem. É capacidade. Não é capacidade. Aí é volumetria de dados. Volumetria, Você tá. compra lá seus 10 gigas lá e tá tudo certo. Beleza. Então, o investimento em 5G ele é muito grande perante ao retorno disso. E no celular, você não precisa de tanta banda quando você precisa na tua casa para assistir o teu Netflix, para assistir essas coisas. Então, um não vai matar o outro, por quê? Porque tudo bem, nós vamos ter carros autônomos? Sim, mas nós podíamos ter com 4G. Ah, mas agora vai ter cirurgia remota por causa do 5G? Não, a cirurgia remota não é o 5G que vai trazer a cirurgia remota. Essa é a maior mentira que existe. O 5G não vai trazer a cirurgia lá no humano remota. Não era isso que impedia Não era de isso que acontecer. impedia de acontecer. Hoje você tem Wi-Fis que são muito mais rápidos do que o próprio 5G. E esse Wi-Fi existe há muito mais tempo do que o 5G tendo uma fibra ali. Então, qual que é o problema? E financeiramente mais viável de você colocar. E aí eu tô dizendo que eu já preciso da fibra para colocar o 5G. A fibra ela tem que existir. E a fibra é a mesma. Então, Entendi. não faz sentido. E aí você pega o custo. E outro problema. A franquia. Você vai ver um filme na sua casa do Netflix, ele custa muito mais do que os 10 gigabytes que você contrata da tua operadora. Ah, mas existem algumas empresas que estão fazendo internet fixa em 5G. Existiu também no 4G e isso não foi para frente. Sim. Existiu isso também no 4G e não foi para frente. Por quê? Porque é mais caro. Então, a internet fixa, que lá, falando de lugares reais, no Ceará, que custa 300 megas, que custa R$70, a mesma internet sendo no 5G custa 150, 170, R$200. Ela é muito mais cara. Justamente por todo esse custo de montar a estrutura. De montar isso. A fibra já está lá. Perfeito. A fibra já está lá. A CPE é mais cara. As coisas são mais caras. Então, eu acho que vão conviver juntos desde como conviveu. Isso não vai mudar. Legal. Bons argumentos. Última pergunta, tá? Qual o melhor vendor de roteador do mercado? Não existe. Depende. A Depende. gente chegou aqui, o Coraza já falou um negócio que mostra ele tendencioso. Cara, não é que existe o melhor. Para cada cenário, vai ter um vendor. o considerado que seria o melhor. Tá, explica melhor isso pra mim, por favor. Cara, é a mesma coisa que, vamos supor, um provedor acabou de iniciar. Aí, acabou de iniciar, ele tem que investir em estrutura física na rua e dentro também. Não tem muito recurso. Não tem muito recurso. Ele vai comprar um router de R$300 mil. Não, ele não consegue. Não tem como. Aí não significa que o router que ele pagou 50 mil é ruim. Não. Para aquele cenário, naquele momento, é o que vai atender ele. Entendeu? E aí depende. O cenário vai mudando, às vezes precisa trocar. Mas calculando os pontos positivos e negativos de cada router, comparando em um cenário médio de provedor no Brasil, existe um que sai na frente? De assim, pô, ele é mais completo nessas features, ou é algo muito específico para cada função mesmo? Eu vejo que é muito específico. Sim. É muito específico. Sim, é que nem, sei lá, carro. Qual que é o melhor carro? Depende. Você vai ver motor, você vai andar na praia com ele? Se for andar na praia, você vai precisar de um carro Tamanho mais... do porta-mala. Exato. A Ferrari é o melhor carro? Na Terra, não. Andando aqui na cidade, dependendo da rua, também Na cidade também não. Isso, entendi. Então realmente depende. Tem que avaliar o cenário, cara. Tem que avaliar o cenário. Sim, mas eu tenho um gosto pessoal. Isso. O bom Legal, brilho isso do aí. provedor. Não, eu vou dizer o gosto pessoal. Microchip. Tá. O E gosto, justifica. O gosto pessoal, vamos lá. OLT Vsol. O LTV só é muito bom. Roteador.
eu levo em consideração muitos aspectos, entre eles a CLI, a escalabilidade, o suporte, a documentação. No meu gosto pessoal, eu gosto de Juniper. O meu gosto pessoal, qual é o roteador que você gosta? Juniper. Só que aí entra tudo isso que eles falaram. Perfeito. Nem Faz todo mundo- sentido eu colocar um Juniper aqui que custa X, ou faz sentido a gente fazer igual a gente faz com muitos clientes? Compra um Huawei, um NE8000, faz uma VS, o cara liga seus 10 mil clientes e está feliz. Perfeito. O Huawei atendeu, não atendeu? No meu gosto pessoal, eu gosto muito mais do Juniper. Tenho gostado um pouco dos Nokias, mas eu gosto... O Nokia me surpreendeu, principalmente pela MD CLI lá, que a gente vem conversando. O Guilherme também está mexendo bastante com o Nokia agora. Então, assim, tem me surpreendido. Gostar, eu gosto de todos, mas uma preferência pessoal... Adoro o Huawei, que a gente tem falado. Talvez seja o roteador que a gente mais mexe hoje na tele. Com certeza. É custo-benefício. É o melhor custo-benefício. Huawei é o melhor custo-benefício. Mas, sem dúvida, o meu gosto pessoal hoje é por Juniper. Em tudo. Em tudo. Tudo que eu pudesse ter Juniper, eu teria. Já viu, né? Se ele subir um provedor amanhã, é tudo Juniper. Legal. Bom, vocês têm mais alguma observação? Ou algum assunto que vocês gostariam de falar? Considerações? Pode falar. Eu acho que assim, viver a vida de consultoria do jeito que a gente vive é uma vida estressante, é uma vida dolorosa. E tem uma coisa que eu quero dizer muito para os nossos clientes e para os nossos parceiros e para tudo. Eu deixo de ter férias com a minha família para atender vocês. As pessoas da nossa equipe se dedicam para vocês. Por mais que as coisas possam acontecer e vai acontecer de maneira errada ou não, eu acho que é muito importante a gente dizer, a gente falar que vocês estão no nosso dia a dia mesmo. A gente vive a vida de vocês. A gente vive. Muitas vezes a gente deixa de viver a nossa vida. Eu semana passada, estive de férias. E atendi cliente, eu resolvi o problema. Estava de férias com a minha família, na praia. E eu saía para vir para o notebook para atender um cliente que precisava do negócio naquele momento ou para ajudar a equipe. Ou seja, a gente vive muito isso. E em mitigação de DDoS, isso é muito pior, porque a gente não está simplesmente olhando para o seu problema e falando que é mais um problema. Nós estamos olhando para o seu problema e dizendo que é o nosso problema. E nós abdicamos de finais de semana, de noites, etc., para resolver o seu problema, de dar atenção ao que você está fazendo. Isso é o nível de comprometimento que a Telic tem com os clientes dela. Nós não vamos sossegar. E eu estou dizendo... Eu tô me colocando como pessoa agora. Se qualquer analista nosso, num plantão, alguma coisa, tem alguma dificuldade, eu olho sempre as mensagens, eu olho sempre o que estão trocando. Os analistas todos me chamam quando precisa. Estou dizendo eu, pessoalmente, sou muito envolvido, principalmente com a parte técnica. Por isso que eu me autodenominei CTO da empresa. E muita gente pergunta, mas por que você não é CEO? Porque eu não sou bom nisso. Eu sou bom em ser CTO, eu sou bom em tecnologia, eu sou bom em resolver problemas dos nossos clientes, em apoiar eles a crescer. De novo, como o Igor disse, não são decisões apenas técnicas. As decisões, elas têm que ser estratégicas. No nível de o cliente, como você também disse, saber utilizar a nossa consultoria. Se você for utilizar a gente só no momento de incêndio, pode ser que nós não vamos ser o melhor atendimento, porque você não usou a gente para colocar aquele equipamento que está com problema agora. Então, se a gente conhecesse a rede no momento onde você colocou o equipamento, discutiu aquilo, a gente com certeza poderia ser mais utilizado. E a gente não quer substituir ninguém, a gente quer somar. Isso aí. A nossa ideia é somar com os nossos clientes, com o que eles são para a gente. Perfeito. Eu assino embaixo que eu enxergo o esforço de todos vocês aí de perto. Igor, Gui, querem falar alguma coisa? Eu compartilho o que o Coraza falou. Eu acho que não tem nada mais satisfatório do que encerrar o dia com aquela sensação de dever cumprido. Sabe? Poder ajudar o cliente ali, resolver os problemas dele, fazer ele progredir, crescer.
É o que a gente trabalha todos os dias. Pra gente não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem horário. Porque telecomunicações não para, né? Internet não para. É serviço essencial. A gente compartilha das mesmas dores também, mas a gente está aqui para somar. Esse é o ponto. Eu acho que o ponto principal é somar. Então... E a Telic é 24 horas, é bom dizer isso. 24 a horas, Telic é 24 horas por 7, tem toda a equipe. E muita gente fala assim, mas é um cara de plantão? Não, na Telic nós somos 24/7 com pessoas dentro do nosso escritório ouvindo o cliente. Ele vai chamar na virada do ano às 2h. Vai ter um cara lá para atender você. Uma pessoa física que fica lá fisicamente no nosso escritório e ela pode ser que não resolva todos os problemas que você tem, mas ela vai acionar aí sim o plantonista. Mas aquele primeiro atendimento é padrão nosso, é 24/7, com pessoas realmente dentro do nosso escritório. E fica o convite aberto para, se vocês quiserem conhecer a estrutura nossa aqui no e conhecer o aqui interior grande Bebedouro, a gente está de portas abertas para apresentar a empresa para vocês e mostrar tudo isso. É um lugar muito distante, longínquo. Nós ficamos, como o Manzi disse, aí, na média de 120 quilômetros 100 quilômetros de Ribeirão Preto. 100 km de Ribeirão. De Ribeirão Preto. Da capital nós estamos a uns 400 quilômetros. Isso. Perto de Barretos, que é muito conhecido aí pela Festa do Peão. 40, 50 quilômetros de Barretos. Então a gente está de porta aberta para quem é cliente, para quem não é cliente. Quem quiser vir aqui, conhecer nossa infraestrutura, conhecer tudo que a gente pode entregar para o nosso cliente, vai ser muito gratificante para nós. Quer somar alguma coisa antes do encerramento, Gui? Sim, eu queria falar um pouquinho de novo sobre DDoS. Tem uma fala do Corazza durante a palestra dele na última semana da Infra, falando sobre Synec, que eu gosto muito, que é que o objetivo do DDoS ele é de esgotar recursos. E tem o recurso humano dentro do provedor, que às vezes a gente, esquece dele. Mas é muito importante que quando você estiver sob um ataque DDoS, que você esteja preparado também psicologicamente, porque eu acho que além do desafio técnico, tem o desafio social mesmo, de lidar com o cara do provedor lá, que tá sofrendo ataque, ele tá 1 semana, 15 dias, ele tá quebrando... E é difícil lidar com ele. Então, assim, sempre que você contratar uma mitigação, seja nossa, seja de quem for, você vai ter que confiar. E você vai ter que tentar não se deixar vencer porque o objetivo do cara que tá te atacando é esse. É te esgotar, é te deixar estressado, é te deixar sem escolha. Então, assim... O DDoS é um problema, infelizmente ele ocorre e a gente tem que lidar com ele, então é difícil, mas tem que ter um preparo aí emocional mesmo para a hora do ataque. E é muito importante dizer desse preparo emocional, porque ninguém está preparado emocionalmente. Sim, é difícil mesmo. O Manzi, até falando com você presenciou o cliente chorando. É verdade. O Manzi presenciou o cliente que ligou para ele, chorando. Por favor, eu preciso... Me falaram que vocês vão nos ajudar. Nos ajude. É desesperador. O cara tá desesperado, porque quando rompe uma fibra, é muito fácil. Isso. Você vai lá, liga a fibra. Tem a solução ali. Fazer. Quando um roteador queima, você vai atrás. O seu provedor tá parado, sua operação tá parada, tá, mas você sabe exatamente o motivo, você sabe exatamente como resolver. Agora, no ataque DDoS, não. O cara está exaurindo os recursos humanos, que é o recurso mais difícil de você conseguir. Um roteador você compra, uma fibra você arruma, qualquer coisa você arruma, mas recursos humanos não. Não. Então é o que o Guilherme falou. Tenha paciência. Mitigar a DDoS não é apertar um botão e pronto, está mitigado. Mitigar a DDoS porque cada rede tem um perfil, cada cliente tem um perfil. Então nós temos que estudar essas linhas para implementar a melhor mitigação, porque mesmo na mitigação que a gente que criou, a gente precisa do ponto focal. A gente precisa do ponto focal do outro lado e
entender que o perfil daquele cara é diferente do perfil do outro cara. O Guilherme disse, o perfil de um data center é completamente diferente de um perfil de um provedor. E o provedor X com 1.000 assinantes tem um perfil diferente do provedor X com 10.000 assinantes. Entendeu? Que tem um perfil diferente do provedor de 1.000 assinantes que está no Chile, no Peru. É muito diferente esses perfis. Então, é muito importante você ter essa confiança. Cara, o que vocês precisam que eu faça? A gente vai... Mesmo o cliente não contratando a nossa consultoria, muitas vezes a gente coloca a mão no roteador do cara para ele resolver. Ou fala para ele o que ele tem que fazer para mastigado ali para aquele cara, para justamente ajudar ele, para que ele sofra menos, para que ele tenha uma semana melhor, um dia melhor, e que ele não ligue para você chorando mais, e no caso ligue para agradecer por tudo que a gente fez. Ou seja, e a gente tem presenciado muito isso. Porque, de novo, falando aqui de volta nos ataques Cinec, que são as coisas que é o que realmente está trazendo mais problemas para todo mundo. E é triste que, assim, eu vim de provedor, a gente viu isso no dia a dia. Infelizmente, assim, o cliente, a internet pode funcionar bem a maior parte do ano. Aí tem um dia que tem problema, o cliente troca você. Então, quando acontecem essas coisas, é desesperador. Porque hoje, esse é o que o Igor falou, é um grande ponto. Internet, todo provedor fornece. Todo provedor fornece internet. Qualquer um fornece internet. Hoje você tem a de Starlink, você tem o que você quiser. Você tem muita opção de internet. Então, todo mundo fornece internet. O que o provedor busca hoje é os diferenciais. Uptime. Ou seja, quanto tempo aquele cliente fica no ar sem cair. O atendimento quando ele precisa, porque o ideal é não precisar. Sim, mas se uma hora ele precisar, ele precisa de ter um bom atendimento. Esses são os diferenciais que os provedores buscam hoje para atender o cliente. Então, se a minha internet... Antigamente você tinha... o link dedicado, ele é muito bom porque ele tem um SLA de 4 horas. Então você pode ficar 4 horas. Diferente do link residencial, que o SLA é de 48 horas. Que você poderia ficar com aquela internet parada durante 48 horas. Assim, não tem como você imaginar um provedor parado por 4 horas hoje. Hoje, assim... então, o cliente residencial, ele não fica mais 2 horas fora. Se você deixar ele 2 horas fora, ele já vai ficar bravo. O impacto é gigantesco. Sim. O impacto financeiro é muito Isso, grande. É gigante. Porque o cara simplesmente cancela. Tem muita oferta. Tem 10 provedores na rua dele. E o contrato não segura, cliente final, né? Muitas opções no mercado, isso é bom para o cliente final. Muitas escolhas. Mas isso é duro para quem está competindo. Sim. Certo? E Como qualquer mercado. E é daí que vem os ataques DDoS. Exato. Esse é o primeiro ponto. O maior motivo, né? Na minha visão, esse é o maior ponto. Ou seja, os ataques DDoS hoje, em sua maioria, são feitos por atos anticoncorrência. Então, o cara que está entrando no lugar X, aí o cara que está lá ataca o outro, e esse outro acha que é o outro, aí o outro pega e ataca o outro, e aí... Por isso que muitas vezes o pessoal pergunta, mas agora tá todo mundo... A região X está lotada de ataque. É por isso. Porque um ataca o outro, que pensa que é o outro, que pensa que é outro, que ataca, que vai pro outro, que vai pro outro, e aquilo se centraliza numa região... E todo mundo sofrendo ataque. O cliente recentemente, que não é cliente, infelizmente ele fechou as portas, mas ligou para mim a última vez e falou assim, Manzi, eu vou cair, mas eu vou cair atirando. E continuou esse ciclo de... Olha para você ver. Né? Olha para você ver. Então assim... E aí o que aconteceu com ele? Quebrou. Exatamente. Quebrou. Então assim, a gente sabe que... inclusive seja amigo dos seus concorrentes. Converse com todos eles. Se um provedor for para a tua região, vai lá falar com ele. Vai lá entender com ele, porque não vira essa briga de ataque. Porque antes, hoje é a briga de ataque. Porque um não vê o outro. Mas antes essa briga não era assim. Antes Cortava fibra. O cara ia lá passar fibra na rua, o outro provedor à noite vinha e metia o facão na fibra. Aí ele metia o facão aqui, no outro lugar ele ia com uma faquinha de serrinha, fazia só isso daqui para deixar só um pedacinho. Não tem monitor. Como você vai monitorar todos os postes, por exemplo? Entendeu? Não tem como, aí então essa briga veio evoluindo, entendeu? Então essa briga veio evoluindo para um ataque DDoS que traz prejuízos. De novo, é o que eu disse, uma fibra,
Sei lá, você vai ter que trocar um lance de 4 km, você vai lá e troca um lance de 4 km, acabou. No final, ninguém sai ganhando. No final, ninguém sai Que ganhando. o pessoal não pensa nisso. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Todo mundo sofre, só todo perde. mundo é impactado. Só perde. Só perde. E hoje é muito simples você contratar um ataque de DDoS. Todo mundo sabe. Você pesquisar na internet, você acha. Você precisa na internet lá, as stressors da vida, você acha, contrata Paga, lá ataques manda e acabou. de $100, que podem gerar 80 GB de tráfego, e acabou. E eu acho que é muito importante falar também. A gente fala sobre esses impactos negativos, principalmente se o provedor ele não tiver uma mitigação previamente contratada, né? Então, existe um processo de ativação que é impossível ser instantâneo. Então, por isso que a gente fomenta o assunto. Claro, é suspeito a gente falar contrate, porque a gente está vendendo isso. Mas igual o Gui falou, seja da Telic ou não, é importante você ter uma mitigação contratada de forma preventiva para evitar ao máximo efeitos colaterais negativos possíveis, sejam mentais ou sejam técnicos, certo? Certo. Isso é muito importante dizer mesmo, de fato. Bom, pessoal, acho que é isso. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim do primeiro episódio. De novo, um prazer e agradeço de novo vocês três. Valeu. E agradeço vocês que acompanharam até o final também. Acho importante deixar aqui o convite para vocês, de novo. Se quiserem visitar o nosso escritório aqui em Bebedouro, sigam a gente nas redes sociais também. A gente tem o nosso YouTube, o nosso Instagram, TelicTech. Vão existir outros episódios para a gente falar sobre assuntos específicos, talvez pontos comerciais, estratégicos, mercado, algo mais focado. Mas é um prazer ter feito esse primeiro episódio com vocês e quem acompanhou aí, um abraço a todos.